Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Celeste. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão conectados aqui, a sua casa, a sua família. Deus guarda a nossa entrada e nossa saída. Senhor, em nome de Jesus, coberta com teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6. Coloco minha família debaixo da cobertura do teu sangue, meus filhos, minhas netinhas, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada, Pai, todos os meus pertences, objetos eletrodomésticos. Peço, Senhor, que guarda a nossa entrada e a nossa saída, Senhor. Cobre tudo que me pertence, tudo que pertence à minha família. Vá com eles aonde eu não posso ir, Senhor. Guarda debaixo do teu esconderijo. Deus, em nome de Jesus. Senhor, hoje vamos falar sobre um dos temas mais difíceis da vida humana, que é a morte, Pai. A morte não é o fim. Um assunto que assusta, que dói, que cala, que separa, que faz o ser humano se sentir pequeno diante da eternidade. Pai querido, a morte deixa cadeiras vazias, silenciosas, saudades, lágrimas, perguntas que muitas vezes ninguém consegue responder. Mas hoje nós não vamos olhar para a morte apenas com olhos humanos. Vamos olhar pela palavra, pela promessa e pela eternidade, pela vitória de Cristo, porque para quem está em Jesus, a morte não é o fim. Pai querido, coloco meu filho nas tuas mãos que tem exames hoje. Vai na frente, na diante, na retaguarda, Pai, ao lado, à esquerda, à direita, Senhor. Enche ele de sabedoria, enche ele de inteligência e protege. Que teus anjos sejam renovados, acampados ao redor dele. Pai, em nome de Jesus, coloco todo o meu projeto, sonhos. Senhor, a minha cirurgia. Daqui a pouco entrarei na sala de cirurgia para mais uma cirurgia. Senhor, o número 18, Pai. Pai querido, sempre o Senhor esteve comigo, o Senhor me deu livramento a cada uma delas, eu senti a tua mão e hoje também eu vou sentir tua mão. Seus anjos já estão preparados nessa sala, os médicos, enfermeiros, Senhor, os acompanhantes, todos que vão estar nessa sala estão cobertos com o sangue de Jesus. Eu amaro, acorrento, amordaço todos os espíritos de morte, todos os espíritos perturbadores, acorrentados, amordaçados, dou ordem para que fiquem quietos, que não entrem nessa sala, proibido me aproximar, nem a mim nem a minha família. No nome de Jesus sairei com grandes testemunhos de vida, aleluia, aleluia, minha mão será restaurada, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos esse estudo agora. A tua presença, Senhor, está comigo. O Espírito Santo está aqui. Pai, fala comigo, com essas pessoas conectadas, porque existem pessoas vivendo luto, carregando saudades, traumatizadas pela perda, com medo da morte, outras vivendo sem preparação espiritual. Que as pessoas entendem que ter Jesus é importante, morrer com Jesus, para que possamos viver na glória eterna. Senhor, cubre a minha vida, cubre meus filhos, minhas netinhas, cubre toda a minha parentela, proíbo qualquer retaliação maligna contra a minha casa. Cada pessoa conectada nesse estudo também está protegida debaixo do sangue poderoso de Jesus. Toda seta maligna, toda perturbação espiritual, todo medo excessivo, toda opressão emocional, seja quebrada agora em nome de Jesus. Pai, traz entendimento espiritual, consolo, esperança e acima de tudo salvação em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Se você não está inscrito nesse canal, é momento de se inscrever. Compartilha essa palavra com outras pessoas, porque muitos precisam entender que a morte não é o fim. Deixa a tua curtida, seu pedido de oração, entrega o seu pedido desde já ao Senhor em nome de Jesus. Vamos ler a palavra que está em João 11, de 21 a 26. Aleluia. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aleluia. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aleluia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, glória! Em todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Senhor, aleluia. Irmãos,
Aqui estamos diante da morte de Lázaro. Marta estava sofrendo, frustrada, triste, sem entender nada. E quantas vezes nós também somos assim? Quando alguém parte, nós perguntamos: por quê? Por que Deus permitiu? Por que agora? Por que tão cedo? Mas Jesus trouxe uma revelação muito maior que a dor no momento. Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, a morte não tem a palavra final para quem está em Cristo Jesus. Pegou? E agora quero deixar 5 verdades, biblicamente falando, sobre a morte. 5 verdades. Primeiro, a morte entrou no mundo pelo pecado, pessoal. Romanos 5,12. A morte nunca foi o plano original de Deus. Ela entrou no mundo através do pecado. Por isso o ser humano sente tanta dor diante dela, porque fomos criados para a eternidade. Olha que a palavra fala em Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por um homem, gente, este homem em questão é Adão. Quando ele desobedeceu a Deus no jardim do Éden, o pecado entrou no mundo. Gênesis 3. O resultado da sua transgressão foi tanto a morte física quanto a morte espiritual, que passou também para toda a humanidade, para nós, pessoal. Também para todas as pessoas, gente. Porém, a morte só tem domínio sobre a vida de um pecador, enquanto este permanecer nas suas iniquidades, permanecer no pecado. Afinal, os que se arrependam e se entregam ao Senhor Jesus têm como garantia a vida eterna. Quando uma pessoa nasce no Espírito Santo, do Espírito Santo, melhor falando, gente, ela passa a viver em novidade de vida, pois recebe uma vida, nova natureza, nova vida e uma natureza divina, pessoal. Amém, irmãos? Pegou a chave? Segundo, Jesus venceu a morte. Apocalipse 1,18. Irmãos, estamos estudando a Bíblia Viva, já compartilhei todo o estudo de Apocalipse no YouTube. Eu sou o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Aleluia. Isso muda tudo, pessoal. Porque Cristo morreu, ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno, venceu a separação eterna. Terceiro, para quem crê, a morte é uma passagem. Filipenses 1,21 fala: porque para mim o viver é Cristo, morrer é ganho. Eita glória! Olha o que o apóstolo Paulo falou. Isso é profundo, pessoal. O cristão não vive pelo preso, sabe? Pelo medo da morte. Ele vive preparado para a eternidade. Nós temos que estar pronto. Nós temos que aceitar Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador, porque Ele é o único caminho que nos leva à eternidade. Quarto, existe uma ressurreição. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, de 52 a 55. Vamos ler juntos essa palavra. 1 Coríntios 15, de 52 a 55. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Irmãos, tremendo. O arguilhão da morte é o pecado, pessoal. Isto é, a morte entrou no mundo com força destruidora por causa do pecado.
Por isso o homem, ao ser tentado a pecar, ele deve lembrar que por trás dessa aparência, desse aparente e sedutora satisfação, se encontra um verão que leva à morte espiritual. Portanto, pessoal, somente aquele que se aliar ao Senhor Jesus não será definitivamente vencido pela morte e pela condenação eterna. Afinal, ele foi o único que venceu a morte e ressuscitou ao pecado. Pegou a chave? Irmãos, a Bíblia é clara. Haverá ressurreição, haverá vida eterna, haverá encontro com Jesus Cristo. Isso traz esperança ao coração dos que creem. Amém? Quinto, a vida é frágil e precisa ser levada a sério. Tiago 4,14 fala, porque que é a vossa vida e é um vapor. Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Aleluia. Irmãos, não sabeis o que acontecerá amanhã. Muitas pessoas fazem planos sem consultar Deus, confiando em si mesmo, em si próprias, como se estivessem no controle de suas vidas e por isso se decepcionam. É claro que ninguém planeja fracassar, mas isso acontece. Acontece quando nós projetamos a nossa vida junto ao Senhor Jesus. A exemplo disso, pessoal, quantas pessoas na virada do ano fizeram planos, traçaram metas, planejaram viagens e não conseguiram realizar nada do que sonharam. Pelo contrário, até morreram. Sabe por que isso geralmente acontece? Porque se esquecem de colocar o Criador em primeiro lugar. Provérbios 16:1. Nós não podemos jamais cair no erro de pensar que somos autossuficientes e que basta desejarmos algo que isso acontecerá. A vida depende da fé, pois é ela que nos dá a segurança de que Deus estará conosco para nos ajudar. Irmãos, quando vivemos em comunhão com Deus, Pai Todo-Poderoso, e buscarmos a sua direção, nós sabemos quais decisões tomar, pois temos o seu auxílio. Porém, se o nosso coração se encher de vaidades e pensarmos que ao nosso modo tudo estará bem, nós perecemos. Pegou a chave? Espero que sim. Irmãos, nós estamos aqui de passagem. Por isso não vale a pena viver em ódio, não vale a pena viver em orgulho, não vale a pena viver de longe de Deus. E meu direcionamento para você hoje, para quem está em luto especial, talvez hoje exista alguém ouvindo esse estudo com saudade de alguém que partiu. E eu quero te dizer algo, Deus não ignora a tua dor. Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Isso mostra, Deus entende lágrimas, Deus entende saudades, Deus entende vazio da perda. Mas também Deus mostra, a morte não vence as promessas de Deus. Aleluia. A maior pergunta não é quando vamos morrer, porque todos nós morreremos um dia. A maior pergunta é, estamos preparados para a eternidade? Porque existe vida após esta vida. E a Bíblia nos chama ao arrependimento, à reconciliação com Deus, à salvação em Cristo. E a gólida celeste hoje que a morte pode levar pessoas que amamos, mas nunca poderá roubar as promessas de Deus. O meu desafio de hoje para você é hoje, valorize mais quem você ama, perdoe mais rápido e facilmente, abrace mais, ame mais, declara seu amor para as pessoas ainda vivos, viva mais perto de Deus, porque a vida é breve. Cada pessoa aqui nesse vídeo, assistindo esse vídeo, pode descrever aqui no comentário o que mais falou contigo nesse estudo. E depois eu peço que você ora por consolo, por salvação da família, paz diante do medo da morte e preparação espiritual. Pai querido, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti,
Eu coloco todo o medo, toda a dor, toda a pergunta sobre a morte, porque ela machuca, ela separa, ela deixa saudade. Mas hoje nós lembramos que Jesus venceu a morte e por isso a esperança continua viva. Pai, consola quem perdeu alguém, quem vive em luto silencioso, quem sente vazio no coração e quem está traumatizado pela perda. Senhor, cura o medo excessivo da morte, nos ensina a viver preparados, a valorizar a vida, a amar mais, a caminhar mais perto de Ti. Pai, eu cubro minha vida, meus filhos, minhas netinhas, meus irmãos, meus pais, minha nora, minha cunhada, meu sobrinho, toda a minha parentela, cada pessoa conectada nesse estudo, as minhas mulheres valorosas, debaixo do sangue poderoso de Jesus e do Teu manto sagrado. Toda seta maligna, toda opressão espiritual, todo medo atormentador, seja quebrado agora em nome de Jesus. Pai, que ninguém aqui viva distante da Tua presença, porque sem Ti não existe verdadeira paz, mas contigo até a morte perde sua força, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, obrigado porque Cristo vive. Obrigado porque existe eternidade. Obrigado porque existe esperança. Pai querido, apresento cada pedido de oração que chegou até a mim. Em nome de Jesus, entrego a minha entrada e a minha saída. E a entrada e saída desse bloco operatório, Senhor. Entrego tudo nas suas mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor console tua alma, você que está chorando, que perdeu um ente querido, que Ele fortalece teu coração e que você nunca esqueça, para quem está em Cristo, a morte não é o fim. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo e não deixar seu pedido de oração. Seguir meu canal para outras palavras edificantes. Faça a tua parte. Deus te abençoe. E ore pela minha cirurgia.